Crise na Alumar gera forte impacto na economia. A audiência discute alternativas para evitar demissão em massa. Auditores da Receita Federal aderem à greve no Maranhão e serviços são afetados. Sindicato dos Agentes Penitenciários denuncia número insuficiente de profissionais em Pedrinhas. Policial suspeito de assassinar cinegrafista Imperatriz é solto e pode voltar ao trabalho. Câncer de mama é mais comum e preocupa autoridades de saúde no Brasil. Olá, boa noite. A crise bateu a porta de uma das maiores empresas que atuam no Maranhão. A Alumar anunciou demissão em massa e o impacto pode abalar a economia do estado, com a previsão de mais de 600 demissões. Hoje aconteceu uma audiência para discutir essa situação delicada. Os parlamentares criaram uma comissão especial em defesa dos funcionários da Alumar ameaçados de demissão. O nosso desejo aqui é poder realmente fortalecer o setor industrial do estado, gerar mais emprego, e nós não podemos admitir esse retrocesso. O fato é que desde o início do ano, setores vitais do estado, principalmente a indústria, enfrentam uma crise severa. Cobrando situações, cobrando ações efetivas da empresa, do governo do estado e também da sociedade de uma forma geral. Nenhum representante da Alumar compareceu a esta audiência pública. Por meio de uma carta enviada à comissão que presidiu esta audiência, os representantes informaram apenas que já haviam outros compromissos agendados para esta quarta-feira. Segundo anúncio feito no final do mês de março pela própria Alumar, são cerca de 650 trabalhadores que serão desligados, a maioria da linha de produção do alumínio primário. Ela somente comunicou um plano para executar e já começou essa execução. Não houve abertura para a gente discutir em conjunto uma alternativa. É isso que nós estamos buscando daqui para frente. O Ministério Público do Trabalho acompanhou toda a discussão. Nos próximos dias, as partes envolvidas serão convocadas, desta vez para uma audiência de conciliação. A intenção é assegurar o maior número possível de trabalhadores no quadro da empresa. A demissão coletiva ela difere da demissão individual, onde o empregador chega, chama o trabalhador e demite. Na coletiva não, existe primeiro uma negociação coletiva para discutirmos os direitos dos trabalhadores que serão demitidos. E auditores fiscais da Receita Federal entraram em greve por tempo indeterminado por causa de 2 emendas incorporadas a uma medida provisória que equipara as atribuições da categoria às dos analistas tributários, cargo de nível médio. Alguns serviços devem sofrer atrasos. Em todo o Brasil, os auditores fiscais da Receita Federal reduziram o atendimento em alguns setores como forma de protesto a 2 emendas incorporadas a uma medida provisória que equipara as atribuições da categoria às dos analistas tributários. O movimento recebeu adesão dos auditores fiscais de Imperatriz. Para reduzir os serviços da fiscalização, da arrecadação e da zona primária, que é o setor aduaneiro, onde é realizado a conferência aduaneira. Alguns serviços como fiscalização e arrecadação funcionam parcialmente desde a última terça-feira na Delegacia da Receita Federal de Imperatriz. Alguns serviços prestados pela Receita Federal serão reduzidos. Os serviços inerentes à fiscalização, por exemplo, a malha da pessoa física, a malha fiscal pessoa física, os atendimentos dos setores de arrecadação e cobrança, que se referem a trabalhos específicos dos auditores, também serão reduzidos. Em Imperatriz, os serviços realizados pelos auditores fiscais voltam ao normal assim que as emendas incluídas na medida provisória sejam derrubadas. A Receita Federal de Imperatriz tem 13 auditores fiscais e atende aproximadamente 113 municípios. Agentes penitenciários que trabalham em Pedrinhas denunciam a falta de profissionais para prestar um serviço eficiente na unidade. E ainda, de acordo com o sindicato, caso os trabalhadores soubessem da ação criminosa do último final de semana, assim como a polícia, poderiam ter contribuído para evitar as 4 fugas. A fuga aconteceu no último final de semana. Pelo menos 8 bandidos chegaram em 3 veículos armados com fuzis. Eles usaram uma escada e cordas para retirar os presos da penitenciária. 4 detentos conseguiram fugir, todos de altíssima periculosidade. Essas imagens mostram os vidros das torres de vigilância, que eram blindados.
estilhaçados. Na fuga, houve troca de tiros entre os bandidos e a polícia numa estrada. A polícia tomou conhecimento da invasão no complexo penitenciário 2 horas antes de acontecer. É o que aponta este documento. O relatório cita em detalhes o percurso feito pelos criminosos que chegaram atirando. Mesmo com a informação em mãos, a fuga não foi evitada. Para o Sindicato dos Agentes Penitenciários, uma falha gravíssima do sistema de segurança do governo do estado. Se os trabalhadores soubessem, no domingo, que iria ter uma invasão, eles não invadiam, porque a gente ia ficar preparado para ele. Mesmo os monitores só com cabo de vassoura e palito de dente. Mas eles não invadiam porque a gente ia ficar preparado. A gente ia fazer aquela revista, chamava o GEOP, e o GEOP naquele momento não estava no CDP, estava lá no PSL 3. E quando eles voltaram 2 horas da madrugada, estava tudo calmo, eles foram para o alojamento. Foi quando aconteceu. A Secretaria de Administração Penitenciária admitiu que a ação estava sendo monitorada e que houve falhas, e ressaltou que o relatório foi feito por um funcionário que não está autorizado a responder pelo Centro Integrado de Operações de Segurança. Um grave problema encontrado não só em presídios aqui da capital São Luís, mas também em várias cidades do interior do estado, é a quantidade reduzida ou até mesmo a falta de agentes penitenciários trabalhando. A solução encontrada pelo governo do estado, às vezes ou quase sempre, não surte efeito: substituir a ausência de agentes penitenciários por profissionais terceirizados. Vamos fazer o concurso público para agente inspetor penitenciário e vamos dar condições de trabalho. E daqui a pouco, mãe e filha da tesoureira de uma agência bancária de Balsas são sequestradas. Os detalhes depois do intervalo. Já estamos de volta e a mãe e a filha da tesoureira de uma agência do Bradesco, localizado no centro de Balsas, foram sequestradas nesta quarta-feira. Ciro Mineiro, quanto tempo elas ficaram aí na mira dos bandidos, hein? Boa noite. Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. As vítimas ficaram na mira dos criminosos por 17 horas, acreditem, e só foram liberadas no início da tarde de hoje. Um reforço policial foi enviado para fazer buscas na área. Além da polícia militar, o grupo tático aéreo foi à cidade, assim também como policiais rodoviários federais. Eles fecharam rodovias estaduais e federais, mas ninguém foi preso até agora. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa e já foram entregues à Polícia Civil. De acordo com o Major Medeiros, que coordenou toda essa operação, os criminosos chegaram a exigir R$500 mil como pagamento pelo resgate, mas eles decidiram liberar as vítimas, inclusive uma criança de apenas 3 anos, depois que eles perceberam toda a movimentação policial na cidade. Já na cidade de Buriticupu foi registrada uma tentativa de furto ao Banco do Brasil, e que foi frustrada aí por seguranças da própria agência na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Civil, o vigilante ouviu barulho no forro do banco e, ao se deparar com os assaltantes, efetuou disparos de arma de fogo. O bando conseguiu fugir e as ferramentas usadas para tentar quebrar o forro foram apreendidas. E durante todo o dia de hoje, esse banco, felizmente, funcionou normalmente, claro, não gerando mais transtornos às pessoas que utilizam dos serviços bancários lá na cidade de Buriticupu. Voltamos com você aí no estúdio, Olavo. Obrigado, Ciro. Uma ótima noite para você. E o policial militar Jean-Claude dos Reis Apinagé está de volta ao trabalho graças a um alvará de soltura expedido pela Justiça de Imperatriz, mas a medida restringe o uso de armas. O soldado Reis é suspeito de assassinar o cinegrafista José de Ribamar Carvalho Filho, crime ocorrido em novembro do ano passado. A ordem de soltura do policial Jean-Claude dos Reis Apinagé chegou ao quartel-geral da Polícia Militar em São Luís ainda na segunda-feira. Ele ganhou o direito de responder em liberdade pela morte do cinegrafista José de Ribamar Carvalho Filho, 4 meses depois de ser preso. O policial militar que confessou o crime já está solto e deve voltar à Imperatriz ainda esta semana.
O alvará de soltura foi expedido pela primeira vara criminal de Imperatriz, onde tramita o processo que apura o assassinato do cinegrafista José de Ribamar Carvalho Filho. O alvará de soltura foi assinado na segunda-feira pela juíza que responde pela vara atualmente. A defesa também alegou que desde a tramitação do processo, nenhuma audiência de instrução foi realizada pela Justiça. As brechas encontradas na lei revoltaram colegas de profissão do cinegrafista. É uma tristeza muito grande, né? É provado por A mais B que a impunidade é mais uma vez incentivada. Além de ganhar a liberdade, o policial Jean-Claude dos Reis Apinagé poderá inclusive voltar a usar a farda da Polícia Militar em ações administrativas. Ele também estará obrigado a se apresentar à justiça a cada 15 dias. José de Ribamar Carvalho Filho foi assassinado no dia 29 de novembro do ano passado, quando estava neste bar na companhia das filhas e amigos. O motivo do crime teria sido uma denúncia feita por ele ao Ministério Público por abuso de poder cometida pelo policial militar durante a prisão de um sobrinho do cinegrafista. A sensação de impunidade vem justamente pela questão dele ter sido colocado em liberdade. A revolta é que o policial possa voltar a vestir a farda e exercer a atividade, mesmo que sem porte de armas. A Avenida Nossa Senhora da Conceição, próximo ao Planalto Pingão, está interditada. A CAEMA realiza obras e os carros estão fazendo desvio pelo bairro João de Deus. O motivo foi o rompimento da adutora. A previsão é que a avenida seja liberada amanhã. Mais de 50 mil pessoas e quase 8 mil carros atravessaram a Baía de São Marcos pelos terminais de embarque de ferry-boat durante a Semana Santa. Com reforço policial, foi possível combater a superlotação de ônibus e vans. Um ônibus invadiu uma parada no bairro São Francisco, em São Luís, na tarde de hoje. Cerca de 15 pessoas estavam no coletivo e o acidente pode ter sido provocado pela quebra da barra de direção. O motorista sofreu ferimentos leves e o ônibus circula há 16 anos, segundo o Cinesp Cidadão. A empresa maranhense não atendeu nossas ligações. O corpo de um homem de 60 anos foi encontrado em estado de decomposição boiando hoje em um açude no município de Lago Verde. A vítima estava desaparecida há 3 dias e pode ter morrido afogada após ingerir bebida alcoólica. E foi encontrado o corpo de um jovem próximo à Avenida 4º Centenário, na Camboa. Segundo esta prima da vítima, o garoto sumiu no final da manhã. A polícia parou e mandou ele parar. Aí ele correu, que ele estava meio bêbado, ele correu, se jogou para dentro da maré. E quando ele se jogou, a polícia chegou a atirar nele também. Aí ninguém não sabe se ele morreu afogado, se ele morreu de tiro, ninguém não sabe. O jovem de 19 anos, Márcio Gustavo Silva. Os bombeiros têm conhecimento da situação. Eles vieram ontem à noite e falaram que ele não ia cair na água porque estava tarde, né? E escuro. Estava com medo de se molhar. E instabilidades associadas a uma frente fria provocam chuva a qualquer hora do dia no norte do Maranhão. Sol e chuva rápida nas demais áreas. Em Itapecuru-Mirim, as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Imperatriz, 23 a mínima e 35 a máxima. Em Caxias, a temperatura pode chegar aos 32 graus. E daqui a pouco termina hoje o prazo para que presos que saíram na Páscoa voltem às celas. E ainda as preocupações com o câncer de mama. O Jornal da Difusora volta já. Presos que voltavam de julgamento se envolveram em um acidente na Ponte Zé Sarney, no São Francisco. Uma viatura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária colidiu com um automóvel conduzido por uma mulher que não ouviu a sirene e avançou o sinal. Os presos foram transferidos para outro veículo que fez o transporte deles até o complexo de Pedrinhas. Está terminando o prazo para que presos voltem às celas depois da saída autorizada pela Justiça durante o feriado de Páscoa. Foram 7 dias de liberdade. Por um período, as grades ficaram para trás. Graças ao direito regulamentado na Lei de Execuções Penais, puderam solicitar o benefício todos os apenados do regime semiaberto. No Maranhão, 281 foram liberados. Em Imperatriz, 14.
Os 12 homens e as 2 mulheres que tiveram direito à saída temporária no dia 1º de abril devem retornar à unidade prisional de ressocialização de Imperatriz até às 8 horas da noite. Para continuar tendo direito à saída, eles devem respeitar rigorosamente o horário do retorno. O retorno é razoável, a gente tem poucos casos dos que não retornam. Aqui em Imperatriz, eu não saberia nem numerar, não é a quantidade de ausência, de não retorno, é pouquíssima. Durante o ano, eles têm direito a 5 saídas: festa de fim de ano, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Nesse período, o sistema penitenciário observa o comportamento dos detentos para analisar em que nível de ressocialização eles se encontram. Desde que ele cumpra direitinho as condições, entre elas está não cometer outros crimes, não sair da cidade, permanecer em casa depois das 22 horas e retornar no dia designado. Além da unidade prisional de ressocialização de Imperatriz, tiveram direito à saída presos da unidade prisional de Davinópolis e da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Especialistas alertam para o diagnóstico precoce, que pode ajudar na eficácia do tratamento em praticamente todos os tipos da doença. Entre um dos principais tipos de câncer e um dos que mais preocupa as autoridades públicas ligadas à saúde é o de mama. No estado do Maranhão, só fica atrás do câncer de colo do útero. Já no restante do Brasil e no mundo, o câncer de mama é o tipo mais comum. Isso acontece principalmente pela falta de prevenção e que está diretamente ligada à falta de políticas públicas que possam reduzir o número de casos. O câncer mata mais pessoas do que a AIDS, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A doença é a segunda maior causa de mortes em países de alta renda e a terceira maior causa em países de média e baixa renda. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma política pública eficaz nesse sentido, então a gente ainda tem, infelizmente, muitos casos avançados da doença e a gente tem uma taxa de cura menor. Em 2014, foram registrados 3.340 casos de câncer em homens e 3.780 casos em mulheres. A estimativa é que em todo o ano passado surgiram 2.934 novos casos entre pacientes de São Luís e do interior do Maranhão. Há outros tipos de câncer que preocupam também, como os que afetam a região gástrica, próstata e pulmões, esse último principalmente por conta do tabagismo. Aliás, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o cigarro, isoladamente, é a maior causa de morte evitável em todo o mundo. E segundo pesquisas, os casos de câncer, e aí inclui o de mama, surgem em apenas 10% dos casos por questões genéticas. Os outros 90%, portanto, a grande maioria, por outras questões, principalmente comportamentais, como, por exemplo, o sedentarismo, a falta de atividades físicas e também a má alimentação. Que mantenha uma vida saudável, alimentação regular, evite a obesidade, o sobrepeso, faça uma atividade física, tudo isso ela já pode estar fazendo para diminuir as chances, né? Uma boa noite, até amanhã.